Oi, eu sou a Tainá Mello e antes de eu me apresentar eu quero que você anote duas coisas no papel. Como você gostaria de ser, mas que ainda não consegue ser? E como você se imagina vivendo uma vida criativa? Muito prazer, eu sou a fundadora e responsável pelos conteúdos do canal Big Bag. Eu não venho de uma família rica, nem estudei nos melhores colégios. Na verdade, eu cresci em uma escola pública da periferia de Campinas. Mas eu passei por algumas vivências ao longo do trabalho, da faculdade e na vida que me fizeram perceber uma coisa muito difícil. Tem um tantão de gente desistindo dos seus sonhos por aí. Muitas dessas desistências, sejam de projetos, de profissões ou de sonhos, acontecem porque antes de tudo a gente desiste da nossa criatividade. E aí que entra a importância de viver um estilo de vida criativo. Quando você tem dificuldade de pensar com a própria cabeça, fica muito difícil encontrar respostas para os problemas da vida. E a criatividade ela não é útil só para a resolução de problemas, ela é a base para qualquer coisa que você for fazer. Por isso, quando ela é desenvolvida, você aprende melhor, você trabalha com mais eficiência, expressa seus sentimentos, suas ideias e pode até mudar o mundo, quem sabe. Além disso tudo que eu falei, viver um estilo de vida criativo é uma forma de ter mais prazer em estar aqui, sabe? O prazer de viver os seus dias, onde você estiver, fazendo o que quer que seja. Osho tem uma frase que diz que ser criativo significa estar apaixonado pela vida. Eu chamo de estilo de vida criativo tudo aquilo que está por trás da sua criatividade. Então são os hábitos que você tem, a maneira como lida com as pessoas, as interações sociais e os pensamentos que você escolhe alimentar. Todas essas coisas que estão por trás, elas alimentam o seu pensamento criativo, elas alimentam as suas ideias. E quais são as vantagens de viver uma vida olhando para todas essas coisas, tentando nutrir a base? É muito simples. Ser uma pessoa criativa vai te trazer benefícios em diferentes aspectos da sua vida. A sua carreira profissional, seus negócios, projetos, todas essas coisas são muito mais valorizadas quando são originais. Indo além das questões financeiras, o potencial criativo ele te permite fazer o melhor dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, porque através dele você consegue criar a sua própria história, você consegue se conhecer, ter coragem para falar, você consegue se posicionar contra as coisas que você não concorda ou defender as coisas que importam para você. Então eu falo sempre que quando a gente desenvolve a nossa criatividade e a gente alimenta esse estilo de vida, essa maneira de viver, a gente cresce e aparece. Que é o que todo mundo precisa fazer hoje em dia, principalmente com tantas oportunidades e tantos desafios da vida atual. E falando em vida criativa, anota bem isso que eu vou te falar, que pra mim é a coisa mais importante de olhar para essa habilidade. O estilo de vida criativa ele vai te salvar de uma vida morna. É ele que vai te fazer encontrar sentido nas coisas que você faz todos os dias. Você vai parar de viver só por viver. Uma vida morna é aquela que você acorda para trabalhar, você fala com um amigo, você até sai de casa às vezes, mas nada parece que deixa seu coração quentinho. Se você está vivendo nesse contexto, você está vivendo uma vida morna. E investir no seu estilo de vida para que ele seja mais criativo vai te tirar disso e vai te apresentar uma nova maneira de viver. Por isso que eu falo que é importantíssimo pensar sobre isso. Pensar na criatividade indo além da qualidade das ideias, indo além na quantidade de ideias, entende? Eu defendo muito isso, eu falo que é um movimento que eu levanto porque a vida, para ela ser mais criativa, ela fica mais aquecida. E quando a vida está mais aquecida, você consegue ter mais ideias. Entende? Tá tudo muito ligado. Pensa aqui comigo no exemplo de uma praia. Delícia, né? Pensa numa praia. As ondas do mar, elas se formam pelo efeito do vento sobre ele. Então o vento vem, transfere parte da sua energia para a água e aí o efeito é a onda que a gente vê causando impacto lá do outro lado. Imagine que você é o mar, o estilo de vida é o vento, que é o que gera o impacto, e as ondas são as suas ideias ou os resultados que você busca. Quanto mais vento, mais onda. Quanto mais criativo for a sua vida, mais ideias você terá melhores ideias, você encontrará as respostas que você precisa com mais facilidade. Como você deve imaginar, ter essa facilidade para resolver os seus problemas, para encontrar respostas, faz toda a diferença em qualquer âmbito da vida. Por isso que olhar para essa base é fundamental. Então agora a gente vai descobrir quais são os pilares que sustentam essa forma de viver, porque é nisso que você vai começar a prestar atenção a partir de hoje se você quer ser uma pessoa mais criativa. O pilar número 1 são os hábitos.
O que você faz todos os dias importa muito. Eu arrisco dizer que os hábitos são as coisas mais importantes dentro da sua vida criativa, porque eles estimulam o aparecimento da sua criatividade. Então, coisas como acordar e fazer 5 minutos de meditação todos os dias, se esforçar para puxar assunto com um desconhecido da rua, mesmo que você nunca tenha visto a pessoa na vida, todas essas pequenas coisas que você escolhe fazer todos os dias, elas se tornam muito grandes quando a gente pensa no contexto de uma vida, quando a gente pensa a longo prazo. Quando você traz esses hábitos criativos para sua rotina e incorpora isso como parte do seu estilo de vida, você muda o seu jeito de olhar o mundo. Você começa a se desafiar, você começa a ter mais autoconfiança, você busca estímulos que vão fazer com que as ideias se sintam confortáveis para aparecer, se é que faz sentido pensar nas ideias desse jeito. Só que para que pensar nesse pilar te traga resultados sinceros, você precisa querer fazer. E o que é querer fazer? É se esforçar para que o hábito seja construído. Então, colocar o seu celular para despertar e levantar e fazer alguma coisa, mesmo que você não esteja muito disposto, mesmo que não tenha vontade. É pegar e falar, não, nesse momento eu reservei para fazer isso, eu vou fazer isso. Por quê? Porque um hábito se constrói todos os dias. No livro O Poder do Hábito, é um livro muito conhecido sobre esse assunto, então já deixo de recomendação para você. Tem uma frase que diz: transformar um hábito não é necessariamente fácil e nem rápido. Não é simples, mas é possível. E o que você vai fazer para incorporar esse pilar, para que ele seja parte da sua vida e você seja mais criativa a partir de hoje? Você vai escolher 3 coisas, 3 novos hábitos que têm potencial de melhorar o seu dia a dia e você vai se programar para colocar em prática. Pode ser acordar mais cedo, pode ser começar a ler mais um livro, pode ser começar um curso novo, não sei, você sabe o que precisa melhorar. E aí eu quero que você anote essas 3 coisas e comece a fazer a partir de amanhã, beleza? O segundo pilar que sustenta uma vida criativa é o pilar de continuar aprendendo. Então, pilar 2, continuar aprendendo. O historiador israelense, ele é autor do livro 21 lições para o século XXI, ele fala que se você se apegar a qualquer tipo de identidade, emprego ou visão estável, corre o risco de ficar para trás enquanto o mundo avança. Para se manter social e economicamente relevante, é preciso ser capaz de aprender e se reinventar constantemente. O que ele está querendo dizer? Simples, que para se manter bem, para se manter tendo resultados e sendo mais feliz, você precisa estar aprendendo coisas novas o tempo todo. Querer continuar aprendendo é um pilar que mantém a sua vida mais criativa porque ele te deixa aquecido. O Jean Piaget, que é um teórico importante da área da educação, ele diz que a segunda condição que acho necessária para o aprendizado é ler uma grande quantidade de coisas em outras áreas e não apenas ler os trabalhos da própria área. Ou seja, é importante que você continue se envolvendo com aprendizados fora da sua rotina. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com marketing. Trabalho com marketing e ensino criatividade. Se eu ficar o tempo todo só lendo sobre criatividade ou sobre marketing, eu vou ficar ali engessado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar conhecimentos em outras áreas. Então eu posso aprender filosofia, eu posso aprender história, eu posso aprender matemática, coisas que saem da minha rotina. E é isso que você precisa fazer aqui nesse pilar, buscar conhecimentos fora da sua bolha, né? Bolha é um termo que está bastante em evidência. A gente tem que buscar conhecimentos fora da bolha. E a provocação que eu deixo aqui para você é o seguinte: como você tem alimentado o seu cérebro? Que livros você tem lido? Que músicas você tem escutado? Que filmes você tem assistido? Quais são os passeios que você faz? Faça uma lista rápida das últimas coisas novas que você fez nos últimos meses, tá? Pega esse histórico nos últimos meses para você ter uma ideia de onde você pode se envolver mais para aprender mais. Às vezes a gente vai deixando a rotina engolir, a gente fica ali fazendo a mesma coisa todos os dias e quando a gente vê, a gente não lê um livro novo, a gente não ouve nem um podcast novo. E um podcast é uma coisa tão fácil hoje em dia, a gente simplesmente é tomado pelo automático. Então aqui eu quero deixar essa provocação para você pensar em qual foi a última vez que você aprendeu uma coisa nova. E o interessante de pensar sobre isso é que quando você levanta o seu histórico, você pensa, caramba, será que dá para aprender um pouco mais? Sempre dá. Sempre dá para você evoluir em algum aspecto. Basta que você olhe e procure essa brecha, procure onde que dá para melhorar. O aprendizado e a vontade de aprender, eles precisam fazer parte do estilo de vida criativo. Só que também você tem que se reacostumar a fazer isso. A gente tem que combinar que nem sempre é legal estudar.
Principalmente porque na escola a gente é ensinado de que estudar é muito chato. Meu Deus, eu tenho que ler mais um livro, eu tenho que fazer mais um exercício, eu não aguento mais. A gente passa, sei lá, 10, 20 anos na escola e na faculdade pensando desse jeito. Então o nosso desafio agora para buscar uma vida mais criativa é reaprender e ensinar para o nosso cérebro que é sim legal estudar. Eu vou buscar novos conhecimentos porque isso é interessante para mim, tá? Então é isso que eu deixo de lição aqui nesse pilar. Busque coisas que você quer aprender e comece a aprender a partir de hoje, isso não é nem a partir de amanhã. E o terceiro pilar que sustenta uma vida criativa, bom, até agora a gente já falou de hábitos e de continuar aprendendo. Esse terceiro pilar eu gosto bastante, eu acho ele fundamental, que é o envolvimento. Terceiro pilar da vida criativa, envolvimento. Estar envolvido com o que te traz paixão vai transformar a sua vida. E a palavra paixão, ela não precisa sempre ser ligada àquela coisa fugaz, aquele fogo de palha. Não, a palavra paixão, ela traz essa sensação de uma coisa maior, de um envolvimento verdadeiro. Minha pergunta pra você é, pelo que você é apaixonado? Calma, não é só de forma geral, eu sou apaixonada pela minha namorada, não. Pelo que você é apaixonado na sua vida social, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quais são as coisas que te deixam com aquele sentimento de, meu Deus, eu amo fazer isso. Anota aí pra você ter isso claro. Porque ter momentos reservados na sua rotina para se envolver com essas atividades vai te deixar sempre ali em movimento. Muitas vezes a gente deixa essas coisas de lado e a gente acaba fazendo só o que precisa fazer. E qual que é o resultado de você viver só fazendo o que precisa fazer? Você fica bloqueado. A sua criatividade fica bloqueada, porque a nossa criatividade, ela precisa da paixão. Ela precisa daquele sentimento de pertencimento, daquela coisa gostosa ali. O estado de flow, o Murilo Gun, ele é um especialista em criatividade, e ele fala muito sobre esse estado de flow que a gente só alcança quando a gente está envolvido com uma coisa que a gente ama. A nossa criatividade precisa disso para continuar nos dando respostas. Então, você só vai ter uma boa ideia no seu trabalho se você minimamente gostar disso que você está fazendo. Por isso que eu gosto muito de levantar esse pilar, que é o envolvimento. Busque coisas que te dão essa paixão, busque coisas que deixem o seu coração quentinho, sabe por quê? Sem paixão, sem inspiração. Essas são aquelas frases que tem que ficar assim na parede para você nunca esquecer. Sem paixão, sem inspiração. E esse compromisso com as coisas que te dão prazer, que te inspiram, nos leva ao quarto pilar de uma vida criativa. Esse pilar eu desconfio que talvez você já até tivesse imaginado que estaria aqui. Eu tenho certeza que ele vai aparecer em vários outros vídeos sobre criatividade que você for assistir, porque é um assunto muito falado e é muito desafiador, que é a coragem. O quarto pilar para um estilo de vida criativo é a coragem. E é muito importante que esse assunto esteja sempre em pauta mesmo, porque a criatividade, ela está diretamente ligada com a sua capacidade de fazer alguma coisa. E você só faz qualquer coisa que seja quando você tem coragem para isso, né? Eu só vou colocar o meu projeto no mundo se eu tiver coragem de lidar com a opinião das pessoas. Eu só vou falar pro meu chefe que eu tive uma ideia pro problema dele se eu tiver coragem de dar minha cara a tapa para falar com ele. A criatividade, ela está diretamente ligada à sua coragem de expor suas ideias e se expor. Mas o que é exatamente coragem? A gente fala tanto sobre coragem, qual que é o conceito dessa palavra? A coragem, ela pode ser definida em um primeiro momento como firmeza diante das dificuldades. Ela envolve a capacidade que você tem de ultrapassar perigos, enfrentar medos. Ter coragem é conseguir sustentar opiniões, roupas, gostos e desejos, mesmo quando as pessoas não te apoiam a fazer isso. É quando você fala, não, eu vou porque eu quero ir. Mesmo que as pessoas falem, não, vai dar errado. Ter coragem é ir e fazer, é ir e continuar. O que acontece é que hoje as pessoas, elas possuem milhares de ideias. Nossa, tem muita gente que tem muita ideia por aí. Só que elas não têm coragem de colocar em prática. Talvez isso já tenha acontecido com você. Tem muita gente por aí que acha que está com bloqueio criativo, que não consegue pensar em nada legal, mas na verdade essa pessoa, ela só não tem coragem de falar sobre aquela ideia. Às vezes você não tem coragem nem de aceitar que teve uma ideia, tipo, nossa, tive uma ideia ousada aqui para minha marca. Às vezes você não consegue nem aceitar que essa ideia é boa e você não consegue falar sobre ela. Isso tudo é reflexo da falta de coragem. O que muita gente chama de bloqueio criativo, na verdade, é falta de coragem.
Por isso que a gente tem que trabalhar muito esse pilar dentro da vida criativa. Mas Tainá, se a coragem ela é uma habilidade humana, ela teoricamente faz parte da vida de todo mundo, por que a gente tem tanto problema com isso? Por que é tão difícil ter coragem? Simplesmente porque a gente passa a vida inteira ouvindo julgamentos alheios. Então todas as nossas vivências, escola, faculdade, relacionamento, amizades, tudo isso tem uma carga de opinião externa, né? A gente sempre ouve um amigo falar uma coisa, um namorado, um chefe, um pai, uma mãe, e tudo isso vai criando aqui a nossa bagagem de bloqueios. Além disso, desse repertório negativo que a gente carrega ao longo da vida, tem também a nossa dificuldade de pensar de forma enxuta. Em vez da gente pensar assim, não, eu vou dar um passo para dar 10 aos poucos, a gente já quer dar 10 passos de uma vez. E assusta muito mais dar 10 passos de uma vez. Então a gente precisa recuperar também essa visão mais enxuta de querer fazer as coisas pequenas para depois elas irem evoluindo. O lance é que ser corajoso é um processo, assim como a criatividade. Percebe como está tudo muito ligado? A sua coragem, ela também é destravada aos poucos, assim como suas habilidades de imaginar, de falar. Tudo isso é construído. Você não vai ser corajoso do dia para a noite, mas a partir do momento que você olha para esse pilar, você consegue ir destravando ele, desenvolvendo ele. Então o que eu quero que você faça? O que eu sugiro que você faça? Quero não, né? É o que eu faço e eu recomendo para você também. Que você comece a prestar atenção nas coisas que você deixa de fazer, principalmente porque aquilo está te dando medo. Você fala, peraí, mas por que isso está me dando medo? Eu não quero falar sobre isso, mas por que eu não quero falar sobre isso? E aí você começa a se perceber e perceber os seus bloqueios, perceber onde que está faltando coragem. Porque não adianta ter ótimas ideias se você não consegue sustentar isso para o mundo. Não vai fazer sentido, vai ser ideia desperdiçada. Tá? Então é por isso que você precisa muito trabalhar esse pilar a partir de hoje na sua vida para que ela seja mais criativa. E por fim, mas não menos importante, o quinto pilar. Esse, eu confesso aqui, abrindo meu coração para você, que é o mais desafiador para mim. O quinto pilar é o da interação social. Lembrando que a ideia é que você saiba quais são os fatores que você tem que começar a prestar atenção a partir de hoje para você levar uma vida mais criativa. Porque é isso que vai te ajudar a ter mais resultados, a ter mais ideias, a atingir seus objetivos, tá? Eu quero que você olhe para a sua vida num contexto geral. E a interação social, ela entra com uma importância muito grande na formação da sua criatividade. Sabe quem que vive sozinho e fica trabalhando o tempo todo? Robô. E robô não imagina, robô não inventa, robô não cria, robô não vive, robô não sente. Socorro, robô não faz nada. Você não pode ser um robô. As interações sociais, elas consistem na troca de ações, de ideias, de experiências dentro de uma relação com uma outra pessoa. E essas dinâmicas de comunicação que acontecem em diferentes espaços, em diferentes contextos, elas servem para te trazer de volta para a vida, porque se você ficar ali só trabalhando, estudando, você meio que se isola de tudo, e isso não é nada bom para sua criatividade. Isso não é nada bom para o seu cérebro e para sua imaginação. Ele vai ficando cada vez mais ali, como eu posso te dizer, no sentido figurado da coisa, ele vai diminuindo cada vez mais. Deu para entender? O Levi Vygotsky, acho que assim se pronuncia também, ele é um teórico importante no desenvolvimento principalmente no período da infância. Ele nos diz que a interação social é a origem e o motor da aprendizagem e do desenvolvimento intelectual. Esse teórico, ele dedicou uma boa parte da sua carreira estudando bastante o desenvolvimento humano, e ele observou que a interação social, ela tem um papel importante no desenvolvimento cognitivo. Então, essas relações, essas coisas que a gente julga muitas vezes como bobas, elas são muito importantes para o seu desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo, em resumo, é a capacidade de processar informações, de pensar e de compreender. Isso está diretamente ligado à sua capacidade criativa. Se você pensa, você consegue elaborar aqui o conceito, você consegue ter uma ideia. Se você consegue compreender uma situação, você consegue pensar a partir daí. Tudo isso está muito ligado à sua capacidade de criar, à sua capacidade de resolver problemas. O que acontece, que eu vejo que é muito comum acontecer, e é o que eu falo que também é o meu desafio. Quando a gente pensa em trabalhar melhor ou em crescer intelectualmente, a nossa primeira reação é mergulhar de cara nos estudos, no trabalho e falar assim, não, eu vou focar só nisso agora, eu vou fazer só isso. E aí, de repente, você não tem mais tempo de sair, porque você precisa estudar, você não vai a shows, porque você precisa trabalhar, você não vai naquela reunião de família, porque você tem que entregar um projeto,
você não assiste um filme diferente porque você tem que estudar, você não faz mais nada, porque a sua vida, de repente, é só estudar e trabalhar. Você fica tão dentro desse universo que nada mais existe. Só que quando você se exclui do mundo, você está excluindo a sua criatividade. E a sua criatividade, ela precisa do mundo inteiro para funcionar. Então você entende que na verdade é um tiro no pé, porque você acha que você vai focar mais, mas na verdade você está travando a sua criatividade, você está abafando tudo isso. Como que você vai pensar em coisas diferentes se a sua cabeça está sempre em contato com a mesma coisa? Como que você vai ter uma ideia diferente se você só vê o mesmo assunto todos os dias? Não dá, simplesmente a conta não fecha, não tem como fazer isso. Você tem que ter um equilíbrio na sua rotina. É claro também que você não vai passar 24 horas em festa, sempre em coisas de lazer, se divertindo. Não, tem que ter o equilíbrio. Você tem que ter um tempo na sua rotina para o seu trabalho, para os seus estudos, mas você também precisa garantir que vai existir uma interação social. Tenta aí dar uma equilibrada, o que tem funcionado pra mim. Eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências pra vocês verem que assim, acontece com todo mundo e estamos junto aqui tentando buscar uma vida mais criativa. O que eu faço? Eu coloco de segunda a sexta, a quinta, pra eu trabalhar, estudar. Nesses dias de trabalho eu tenho uns momentos pra eu fazer uma atividade física, pra eu fazer ir numa aula de um hobby que eu gosto, e de final de semana eu meio que me forço a sair. Eu falo me forço porque se deixar eu fico ali o tempo todo estudando, trabalhando, porque eu gosto de estudar e de trabalhar, mas eu me obrigo, eu falo não, eu vou sair com os meus amigos hoje porque eu preciso disso para minha criatividade também. A qualidade do meu trabalho precisa da qualidade da minha diversão. Eu trago esse pilar como um dos... Todos os pilares são importantes, é claro, mas esse eu tenho um apreço muito grande por ele, porque muita gente não dá valor ao pilar da interação social. As pessoas acham que é tempo jogado fora. Só que quando o assunto é vida criativa, nada é jogado fora, tudo importa. Não existe isso de, isso não faz parte da minha vida, porque tudo que você faz é uma pecinha que encaixa para construir a sua vida criativa. Alguns teóricos, inclusive, eles falam que o suporte social também é importante para o aumento da autoconfiança, da satisfação com a vida, da capacidade de enfrentar problemas, da autoestima, da vontade de viver. Todas essas coisas, elas estão diretamente ligadas ao estilo de vida que favorece boas ideias. Se a sua autoestima e a sua saúde mental estão em dia, você tem condições para criar melhor. Cabeça ruim, cabeça triste, cabeça ansiosa, não cria. Cabeça ansiosa não cria. Você tem que estar ali no mínimo equilibrado, no mínimo saudável. Então vale a pena olhar para todas essas coisas, sabe? E agora eu tô até imaginando que você tá aí do outro lado pensando, meu Deus, Tainá, eu realmente preciso melhorar esse pilar da vida. Eu tô igual você aí, eu preciso dar um jeito nessa situação porque eu realmente não tenho dado valor para minha interação social. O que a gente faz? Bom, eu vou deixar 3 coisas que funcionam e que vai ficar de lição de casa para você começar a colocar em prática já a partir desse final de semana, que é parar de negar convite se você não estiver ocupado de verdade. Para, não vale mais negar convite para ficar em casa sem fazer nada à toa, tá? Tô vendo, vou ficar de olho em vocês aí. Se não tá ocupado, não nega convite, beleza? Segunda coisa, você vai limitar o seu tempo de trabalho e estudos. Não é saudável só viver para estudar e trabalhar, assim como não é saudável só viver pela diversão. Coloca esse equilíbrio, limita a sua agenda, tá? E a terceira, você vai marcar aí na sua agenda que você tem um período reservado para interação social. E se não rolar nenhum convite nesse período, você vai chamar as pessoas para sair. Sei lá, você colocou que sexta-feira é o dia da interação social. Ninguém te chamou para sair? Manda uma mensagem para aquele amigo que você não vê há um tempo e fala, vamos fazer alguma coisa? Não precisa ser coisa cara, gente. Ficar sentado na rua com um amigo ali olhando o movimento já é uma interação social. E eu quero que você tenha essa atitude ativa também, porque para ser uma pessoa criativa a gente não pode ficar só na coisa mais passiva da vida, sabe? Tem que ter uma atitude ali de ir e buscar a inspiração, de buscar as coisas. Outra coisa também que é muito importante é usar a rede social a seu favor. A interação social online, ela ajuda demais a aumentar o repertório das pessoas que trabalham com criatividade ou que querem ser mais criativas. Porque você naturalmente está ali rolando o feed, você se abre para novas informações. E quanto mais você se abre para novas informações, mais material você tem para criar.
todas as coisas que passam pela sua cabeça, pelo seu campo de visão, elas se conectam aí dentro e se transformam em material para o seu cérebro transformar em ideias. Então tudo o que você faz importa, a vida não acontece de forma isolada. Essa talvez seja a maior lição dessa palestra que eu quero que você guarde aí no coração, que a vida não acontece de forma isolada, você precisa cuidar de todos esses pilares. Muitas pessoas pensam que ter mais ideias ou resolver problemas com a criatividade são coisas que acontecem sozinhas, tipo, só tive uma ideia, isso é fator isolado. Não, nada disso é um fator isolado. Todas essas coisas são consequências de uma vida preparada para isso. Não faz sentido pensar no seu desenvolvimento criativo sem analisar a sua vida. A criatividade, por mais que ela seja uma habilidade humana, ela não se desenvolve sozinha. O que eu mais vejo por aí, principalmente na internet, são cursos ou conteúdos de pessoas oferecendo fórmulas prontas. Faça isso e você vai ter mais eficiência no seu trabalho. Faça isso e você vai ter mais ideias. Só que não é assim que funciona. Não é só olhar para uma coisa isolada. Eu, Tainá, particularmente, prefiro cuidar do que realmente importa, que é a base. É a base. Pensa que a sua criatividade, as suas ideias, ela está aqui e a base é o que sustenta para que ela vá cada vez mais longe. Tipo jardinagem, sabe? Uma planta só cresce se o solo estiver fértil. Eu penso no desenvolvimento de uma vida criativa, focado na criatividade, desse jeito. A Brown, aquela do livro sobre vulnerabilidade, que é um livro bem famoso na internet, ela entrevistou algumas pessoas que passaram por grandes perdas, que perderam pessoas importantes. E todas foram unânimes em dizer que o que elas mais sentiam falta eram dos momentos pequenos, dos momentos considerados bobos. Os maiores arrependimentos estão relacionados ao pouco aproveitamento das coisas simples do cotidiano, que geralmente a gente não presta atenção, porque a gente está sempre preocupado em viver uma coisa extraordinária. Pode reparar, a gente está sempre preocupado com uma grande conquista, uma grande viagem, uma grande festa, um grande acontecimento, é sempre um grande. Só que na verdade não são só essas coisas que importam. A sua criatividade, ela não existe porque você teve uma grande conquista. Ela existe porque você teve pequenas coisas interessantes todos os dias. O que vale mesmo assim, eu digo em um sentido amplo da coisa, é o que você faz todos os dias, a cada dia. Eu falo muito essa frase lá no Instagram, que é: o que você importa é o que você faz todos os dias, a cada dia. Eu quero que você guarde essa lição no seu coração e saiba que cada pilar que eu trouxe aqui é para você pensar em colunas que vão sustentar a sua criatividade, mas mais do que isso, mais do que olhar para a sua criatividade, esses pilares, eles vão te tornar uma pessoa mais completa, uma pessoa mais leve, uma pessoa com uma vida mais feliz. E quando você é um ser humano, mais humano, você cria melhor e tudo flui com mais naturalidade. Você para de ter aquela pressão para ter boas ideias, aquela pressão para ser produtivo, porque as coisas simplesmente vão fluindo de acordo com a sua vida. Eu espero muito que essa palestra tenha tocado o seu coração de alguma forma, que você saia daqui um pouco mais inspirado do que quando deu um play, e que você entenda de verdade que não é só a boa ideia que importa, é o porquê essa ideia nasceu, é o contexto que fez com que essa ideia aparecesse. Quando você olhar para a sua vida nesse sentido mais amplo, eu tenho certeza que ela vai ser muito mais criativa, e tendo uma vida muito mais criativa, você vai ter muito mais criatividade. Meus canais de comunicação estão sempre abertos e eu estou sempre aqui para trocar ideia com vocês, tá bom? Até mais!